Olá, pessoal! Uau, eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Realmente a gente precisa se encontrar mais, né? E eu prometo para vocês que eu vou começar a fazer mais lives. Mas a vida é muito corrida, né, gente? É muito corrida. E eu tô agora, como todo mundo sabe, morando aqui nos Estados Unidos, brincando de ser vovó, o que é muito gostoso, mas eu não posso deixar de ter a minha missão. E vocês sabem que a minha missão é fazer a diferença na vida das pessoas. Para mim isso é fundamental. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui hoje, falar para vocês sobre prevenção. Não existe nada mais importante do que prevenção. E a gente às vezes não lembra disso. A gente às vezes esquece, né? Tem que primeiro ficar doente para depois se tratar, não é isso? Eu estava aqui dizendo, né, que a gente está com essa proposta de fazer a diferença na vida das pessoas através da prevenção. Vocês sabem que eu sou muito disruptiva, né? Eu trouxe aí uma ideia 20 anos atrás que deu muito certo e agora nós vamos trabalhar com essa ideia, a ideia de é importante prevenir, ok? Então, o que eu queria deixar muito claro é essa proposta de que a prevenção, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente faça para a nossa saúde. Quando você pensa assim, nossa, eu tenho que me alimentar melhor, para que você se alimenta melhor? Para prevenir ficar doente, não é isso? Então é um tipo de prevenção que a gente poderia chamar de prevenção primária, certo? A prevenção, ela passa por atitudes que a gente tem que tomar e ela também passa por conhecimento. Gente, se nós não tivermos conhecimento, nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui. Então, a intenção é, vamos criar condições para que todas as pessoas na nossa volta, e nós principalmente, lembra a história da máscara, né, do avião, primeiro em nós, depois nos outros, e a gente faz isso em relação à saúde, nós temos que estar nos sentindo bem, nós temos que estar neste processo de buscar saúde, buscar longevidade. É óbvio que nós temos que primeiro cuidar de nós para cuidar de quem está na nossa volta, certo? E para isso, prevenção é fundamental, ok? Então, quando você pensa na prevenção e pensa que eu tenho que ter conhecimento para poder prevenir e para principalmente prevenir doenças e as doenças mais comuns que estão cada vez mais frequentes, não é isso? Na verdade, a gente está cada vez com as doenças mais frequentes. O que está acontecendo? A gente tem que olhar os problemas que vêm hoje na vida moderna, e é exatamente isso que a gente está pensando, né? No que está acontecendo com a nossa vida moderna. Então, a ideia de conversar sobre prevenção é exatamente isso. É termos um conhecimento maior em cima de várias questões, que não é uma questão só. Você não tem uma única atitude, mas você tem grandes possibilidades de ajudar para um monte de tipos e problemas, tá? Você tem uma possibilidade, é isso que eu quero mostrar para vocês, que com, às vezes, uma decisão na sua vida, em cima de alguma ferramenta terapêutica, pode fazer uma diferença enorme na tua vida e na prevenção. Esta é a questão mais importante hoje, tá bom? Esta é a questão mais importante. O que eu posso fazer para evitar ficar doente? E quando a gente está falando em prevenção, nós estamos falando em doenças como câncer, e vocês viram que hoje houve um aumento muito grande do aparecimento de câncer, e hoje, especificamente hoje, é um dia muito especial, né? Porque vocês todos souberam aí no Brasil a morte da Preta Gil, né? Após anos de cuidados aí, tentando
tentando passar, né, por essa situação de um câncer de intestino. O câncer de intestino, inclusive, ele é um câncer que tem aparecido mais em pessoas mais jovens, em adultos mais jovens. Olha que importante que é isso. A prevenção do câncer, por exemplo, então aqui, prevenção é evitar ficar doente. Eu tenho que ter conhecimento. Qual é o meu principal conhecimento em cima da prevenção? Quais são as atitudes que eu devo fazer frequentemente para que o meu organismo se mantenha saudável? Óbvio que vocês vão dizer, não, nutrição, alimentação, exercício físico, um sono de qualidade. Ah, claro que sim. Nós estamos falando sempre sobre isso e as pessoas sabem, mas não fazem, o que é muito pior do que não saber, né? Saber e não fazer é muito pior do que não saber, ok? E basicamente o que a gente está falando sobre saber é qual é o conhecimento que eu tenho que ter para mim poder prevenir. E aí eu quero que vocês pensem, prestem muita atenção nisso, que quando eu faço prevenção geral da minha saúde, que são esses limites básicos, né, que são essas propostas básicas, eu estou também agregando a longevidade nisso. Porque por que eu tenho longevidade? Porque eu não morri antes, não é? Se eu não morri é porque eu estou vivendo mais tempo. E se eu não morri antes é porque eu não tive nenhuma doença grave que me matou antes. Isso é importante. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, nós temos uma vida muito corrida, nós temos um processo de vida estressante. E aí a gente já tem o estresse, a falta do sono, a alimentação errada e a questão da educação física, né, dos exercícios físicos, já são 4 fatores importantes dentro desse processo de prevenção. E se eu disser para vocês que nós podemos, então, juntar a essas questões que são básicas, alguma coisa que seja capaz de realmente me ajudar para que o meu organismo receba algo que vai ter uma resposta bioquímica, porque é óbvio que nós temos os dois lados da moeda, né? A gente tem a parte biofísica, nós somos seres de luz, né? Nós vivemos nesse ambiente materializado, então nós também precisamos da parte bioquímica. E aí é que entra a questão mais importante de quando eu tenho uma ferramenta que eu possa usar e que uma ferramenta básica que vai estar na minha caixinha de ferramentas e que vai me ajudar dando um apoio, um suporte para esta prevenção. Isso é que eu chamo de prevenção inteligente. Então eu vou cuidar da minha dieta, claro que vou. Lembrem que cuidar da dieta quer dizer não comer aquilo que faz mal para você, que é mais importante do que comer o que faz bem. E, óbvio, dentro daquilo que faz bem, eu vou fazer as melhores escolhas. Sono, fundamental ter a dieta, né? Ter o que a gente chamaria de a gente chama de higiene do sono, né? Que tal? Mas voltando a essa questão do sono, a higiene do sono é fundamental, né? Eu tenho falado sobre isso. E a terceira questão aqui, que é o exercício físico, a gente sabe que tem que sair do sedentarismo. Se você sair do sedentarismo, que é 150 minutos de algum exercício moderado por semana, você já está fora do sedentarismo, você já ganhou pontos aí. Se você fizer 180 minutos por semana, então você está nos trinques para uma pessoa normal que não é atleta, né? E aí a gente está falando de caminhadas, corridas leves, natação, bicicleta e dança, e tem uma opção de coisas que pode acontecer. Voltando à questão agora, depois dessa questão básica, voltando à questão de nós podermos realmente ter uma ferramenta na mão que me dê condições, eu preciso então olhar para algumas questões. A primeira delas se chama sistema imunológico.
Nós temos que lembrar que mais de 80% de todas as doenças que acontecem no nosso organismo tem a ver com o sistema imunológico. Ou o sistema imunológico é causador da doença, porque ele está hiperativo, causando alergias e doenças autoimunes, ou ele está hipoativo, não defendendo a pessoa adequadamente para infecções de qualquer natureza, agressões e principalmente câncer, né, que a gente está falando aqui. Nosso sistema imunológico, ele está prontinho para nos defender do câncer o tempo todo. Aliás, nós criamos em torno de 10 mil células cancerígenas por dia. Mas aí nós temos os natural killers, né? Nós temos os ramos da vida, os SEALs, né? Que eles chamam aqui nos Estados Unidos, né? Que é os especialistas em defesa, né? Tática. E nós temos, claro, os linfócitos, principalmente os linfócitos citotóxicos. Então nós temos partes do nosso sistema imunológico que são próprios para nos defender, porque eles identificam que aquela célula está se comportando mal, né? Sinaliza a célula, identifica e destrói. Isso acontece o tempo todo conosco. Então o sistema imunológico é fundamental. Mas o sistema imunológico está ligado também com uma coisa chamada inflamação. A inflamação, a gente tem uma responsabilidade, né? Então, voltando ao que eu estava falando, inflamação é responsável, presta atenção aqui, inflamação é importante, nós precisamos inflamar, porque nós só resolvemos problemas depois de ter inflamado. Então, a parte pró-inflamatória é para resolver um problema, né? Porém, a segunda fase da inflamação é a parte anti-inflamatória. E a parte anti-inflamatória é a que vai regenerar e recuperar o organismo. Então, o nosso organismo só vai ficar regenerado e recuperado depois de inflamar. Então, esse processo, que é um processo dado pelo sistema imunológico, ele tem que funcionar direitinho, o tempo todo. Quando não funciona bem, quando a gente mais inflama do que resolve a situação, nós entramos num processo de inflamação crônica. A inflamação crônica, ela pode ser várias causas, desde toxinas, desde essas questões eletroeletrônicas. Então, olha só, a inflamação crônica se chama inflamação crônica de baixo grau, é aquela inflamação insidiosa. E ela vai minando, vai criando oxidação, ela vai estragando devagar, vai apodrecendo, é como se tivesse um monte de aqueles bichinhos que comem madeira lá, né? E vai destruindo o tecido. E essas células, elas vão ficando com restos celulares nos tecidos. E isso vai desencadeando doenças. E são as doenças crônicas, degenerativas, que têm um fundo inflamatório, que mais fazem sofrimento. E ao longo do tempo, também vão fazer diminuição da longevidade, né? Vão levar à morte. Então, gente, quando você olha para estas questões, você está pensando em sistema imunológico. Se nós queremos fazer prevenção, e prevenção de doenças mais sérias, de que mais morrem as pessoas hoje? Câncer é a segunda causa. A primeira causa é a parte cardiovascular. Mas só que a parte cardiovascular, ela está ligada a uma porção de outras questões que as pessoas não pensam. Ah, morreu de infarto, mas você não sabe que faz 30, 40 anos que ele é diabético? Diabetes é uma doença que leva a infarto. Diabetes é uma doença que leva a insuficiência renal crônica. Diabetes é uma doença que leva a cegueira. Diabetes é uma doença que tira o pedaço do pé, né? Tem que amputar o pé porque faz necrose de ponta de micro, né, de microcirculação. Diabetes faz AVC. E aí, quando você olha o montante da doença cardiovascular, você esquece que antes da doença cardiovascular pode ser uma questão metabólica sistêmica chamada diabetes, né? E aí nós temos a segunda causa mais importante disto,
Tá entendendo? Estão comigo aqui? Vocês estão entendendo a importância do que eu tô falando? Então agora eu trouxe para vocês as duas maiores causas de morte: câncer e a doença cardiovascular, que pode estar ligada à diabetes. Ou não necessariamente já estar com a diabetes. Você pode fazer doença cardiovascular antes, quando você tem a síndrome metabólica. Você pode estar com resistência à insulina. Praticamente metade da população adulta tem resistência à insulina. E a resistência à insulina é um passo para você fazer uma síndrome metabólica que vai levar a uma pré-diabetes e uma diabetes. Né? O pré-diabético já está diabético, né? A diabetes inicial. Então, gente, quando você tem esse conhecimento e você sabe que precisa de mais do que só cuidar de você, a parte emocional, a dieta, o sono e o exercício físico, você precisa também ter esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, que se chama prevenção inteligente. Qual é a prevenção inteligente nisso, gente? O que é prevenção inteligente, né? A prevenção inteligente é você se armar da caixinha de ferramentas, você vai se armar com um produto que seja natural, um produto que pode te ajudar em todas essas questões. E olha que eu ainda não falei que nós precisamos, por exemplo, nos manter com o nosso sistema redox em ordem. É uma outra forma de prevenção. Tudo que oxida e inflama, tudo que inflama oxida, isso faz a doença degenerativa, né? Mas e se eu evitar isso antioxidando de uma forma natural e fazer com que as enzimas antioxidantes que eu mesmo produzo sejam de melhor qualidade, ou a gente consiga produzir mais essas enzimas? Que tal isso, hein? Gente, eu convidei vocês para uma live, eu e o Domingos, e eu tô sozinha aqui falando, porque não consigo botar o Domingos na live. Então, olha só, nós estamos aqui falando de que é possível nós termos em mãos um produto pronto, mas vindo da natureza. Que eu acho, sabe, sinceramente, quando eu fico pensando nesse produto, eu acho que é de Deus mesmo, sabe? Acho que é de Deus, porque é fantástico. Mas olha só, eu ter uma possibilidade em que eu no mesmo produto consigo melhorar a sinalização das células. Jesus, o que é isto? Melhorar a sinalização das células. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as nossas células têm membrana celular. Essas membranas celulares, elas têm receptores. Esses receptores, eles sinalizam tudo que está acontecendo, eles se comunicam com o exterior e com o interior da célula, e é onde acontecem as trocas. Mas tem outras sinalizações nessas membranas celulares, né? Por exemplo, no cérebro, a sinalização é a fluidez da membrana, fazendo com que as células se comuniquem melhor umas com as outras, aumentando a neuroplasticidade. Então, quando você tem um processo degenerativo cerebral, ligado com inflamação, porque geralmente está, ou ligado com uma questão circulatória, como a doença dos pequenos vasos, da diabetes, da pré-diabetes, tá? Quando isso está acontecendo, que é uma caramelização desses pequenos vasos e a circulação está ruim, a fluidez das membranas fica ruim. Ele não consegue se comunicar direito. Então nós precisamos aumentar essa capacidade. Se eu disser para vocês que no mesmo produto eu posso melhorar a sinalização dessas membranas celulares, aumentar a fluidez, fazer com que esse cérebro se comunique melhor, os neurônios se comuniquem melhor uns com os outros, porque é muito mais importante. Se não, pensa aqui comigo, gente. Um cérebro maior tinha que ser mais inteligente do que um cérebro menor, se o que importa é o tamanho do cérebro ou a quantidade de neurônios, vocês não acham? É óbvio que isso não é verdade. Nós temos pessoas pequenininhas, por exemplo, mulher tem um cérebro menor que homem, e muitas mulheres têm muito mais inteligência que muitos homens, e vice-versa, tá? Não tô falando
Nada, por favor, nada fóbico aqui, mas eu estou só dizendo que não é a quantidade de neurônio que importa, importa é como que os neurônios se ligam uns com os outros. Isso se chama neuroplasticidade e isso depende da fluidez das membranas. Então, eu estou botando mais alguma coisa aqui na lista para prevenção, porque se eu estou ao longo do tempo cuidando de mim, cuidando, né, das questões básicas e ao mesmo tempo eu tenho na minha mão uma ferramenta natural que aumenta a fluidez das membranas, diminuindo a chance de eu, por exemplo, das pessoas fazerem uma alteração cerebral, não pegar as demências aí tão comuns, né? Ou mesmo questões cardiovasculares, porque depende então da inflamação da parede do vaso, e eu vou lembrar para vocês aqui rapidamente que nós passamos há poucos anos atrás por uma história muito complexa, né? Daquele bichinho lá chinês. Bom, ainda estamos, né, numa situação que não podemos falar muito sobre isso, mas agora um pouco mais abertos, nós podemos dizer que eles inventaram as bioinoculações e essas bioinoculações, elas têm um efeito deletério já comprovado de inflamação, né? Então algumas pessoas respondem mais, outras menos, isso é muito variado, mas a inflamação, acabei de falar para vocês a importância da inflamação. A inflamação, quando ela fica crônica nos vasos, no endotélio, que é na parte de dentro do vaso, essa inflamação, que é uma endotelite, que pode dar no cérebro, mas pode dar em qualquer lugar, ela pode criar também situações que podem desde fazer doenças hematológicas, né, graves, até pode desencadear câncer. Sim, pode, a gente está vendo um aumento de câncer. Será que tem a ver? Tem muito artigo que diz que tem. Será que a gente ficou com essas proteínas desses vírus, essas proteínas virais aí, né, mal resolvidas, e o organismo continua produzindo essas proteínas, porque nem todos vão parar de fazer a proteína, como eu disse, isso varia muito de uma pessoa para outra. Será que essa proteína, que é altamente inflamatória, também não está criando um processo inflamatório nessa pessoa ou em você mesmo? Entenderam como nós precisamos ter sempre à mão esse conhecimento, porque eu tenho a possibilidade, com o mesmo produto, diminuir, beneficiar, ajudar para que isso tudo seja resolvido. É um apoio para o meu organismo, fazer com que o meu organismo funcione, porque ele tem uma capacidade de ser imunomodulador. Se eu tiver um produto que é imunomodulador, ajuda no sistema redox, que é o sistema de radical livre, oxidação e antioxidação do nosso corpo. Então, eu beneficio o sistema redox, melhorando a produção, aumentando as minhas enzimas antioxidantes. Aí, ao mesmo tempo, o mesmo produto melhora a fluidez das membranas. Eu ainda tenho a possibilidade de, com esse produto, ajudar nas infecções respiratórias, inclusive melhorando as questões sintomáticas, né? Então, assim, é tanta coisa maravilhosa que isso, para mim, é o que eu posso chamar de prevenção inteligente, porque eu estou fazendo algo a mais daquilo que já é normal, que todo mundo tem que fazer para prevenir doenças. E aí, gente, olha a importância do que eu vou dizer. Se eu tiver uma planta da medicina tradicional chinesa, milhares e milhares de anos de uso, capaz de ter dentro dela princípios ativos naturais que ainda melhoram o metabolismo celular, atuam em enzimas dentro da célula e atuam protegendo o pâncreas e fazendo com que nessas enzimas que vão fazer com que a relação do açúcar, da glicose que chega nessa membrana celular receba então seja melhor recepcionada, vamos dizer assim,
né? Então eu tenho na verdade é uma substância, uma proteína dentro da célula, se chama GLUT4, que vai lá na beiradinha da membrana celular e capta o açúcar, tá? Tô falando agora de metabolismo, tô falando agora de açúcar, tá? E se eu disser para vocês que a gente pode, com o mesmo produto, melhorar isso também? Então, olha quanta coisa eu posso fazer quando eu tenho à minha disposição um produto capaz de me ajudar na prevenção, fazendo com que eu possa prevenir doenças infecciosas, eu possa ajudar o meu organismo, beneficiar o meu sistema imunológico para que ele reconheça melhor as células cancerígenas e ataque elas. Se ele atacar a célula antes dela virar um câncer, e não faço prevenção de câncer, pensa aqui comigo. É uma questão de raciocínio, né? Ora, eu estou ajudando o meu sistema imunológico a fazer a função dele. Se eu sinalizar melhor essa membrana, eu estou ajudando o meu corpo a funcionar melhor em todos os sentidos. E era isso que eu queria mostrar para vocês, dessa grande possibilidade, tá? Dessa maravilhosa possibilidade. Então nós temos hoje, eu criei inclusive um grupo no Telegram, tá, gente? Eu criei um grupo no Telegram e vocês vejam que tem um post no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá e me siga, tá? Tem um post no meu Instagram onde eu tá lá, acabei de postar, onde tá o endereço, né, o link do grupo do Telegram. Por que eu fiz esse grupo? Para que a gente fique esperto, para que a gente aprenda sobre a prevenção e para que a gente aprenda sobre esse produto. Tá certo? O produto se chama Andrographis e ele é baseado numa planta da medicina tradicional chinesa, né? Que é a Andrographis paniculata. E essa planta, ela passa por um processo de extrato, né? Então ele é um extrato padronizado com algumas características muito importantes, porque é fundamental, não adianta só pegar a planta, pegar um extrato qualquer, né? A gente precisa ter a percentagem, né, a concentração, né, que é específica. Então eu tenho uma que me ajuda na prevenção geral, eu tenho uma outra formulação que vai ajudar, por exemplo, mais nessas questões de câncer, que, né, fazer essa ideia da prevenção, né, ajudar o apoio que eu posso dar nas pessoas que estão enfrentando esse desafio imunológico e vai me ajudar também nas questões neurológicas. Mas eu tenho uma outra formulação e que vai me ajudar nessa questão aí que eu falei da diabetes. Presta atenção aqui, gente, só para um pouquinho e pensa. Por isso, quando eu começo a pensar em tudo isso, eu fico pensando assim, gente, nós temos que falar isso para o mundo. Porque se você realmente olhar para uma pessoa que está desenvolvendo uma doença como diabetes, que é uma caramelização, caramelização mesmo, sabe quando você bota numa panela açúcar e água e ferve e fica um caramelo? Isto acontece dentro das artérias das pessoas com diabetes, porque o que é o sangue? Não é água quente, 37 graus? Quando enche o sangue de açúcar, não fica uma calda? A calda não carameliza? Então, imagina que o corpo de um diabético, fazendo picos de glicemia durante o dia, né, que está descompensado, vai caramelizando essas artérias todas. Quando carameliza tudo, o que acontece? Claro que vai ter lugares menores, que são as microcirculações, cérebro, coração, rim, ponta do pé, né? Onde vai entupir mais, vai faltar sangue e dá todas as complicações. Então, todas as complicações vêm todas sempre de uma coisa que a gente pode chamar de microangiopatia, ou seja, uma doença dos pequenos vasos. Mas não é só os pequenos vasos, os grandes também têm problemas, então vai acabar fazendo também uma macroangiopatia. Então, a microangiopatia e a macroangiopatia estão ligadas nas complicações do diabetes. Então, gente, quando você pensa
que para você virar diabético, você passou antes por uma resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É quando come alguma coisa com açúcar, aumenta o açúcar no sangue, a glicose no sangue, dá um start no pâncreas, que produz insulina, que é aquele hormônio que vai nas células, lembra da membrana celular sinalizada? Então ela vai lá, bate na porta da célula, a insulina, e diz assim, ó, tá cheio de açúcar aqui, abre a porta para botar o açúcar dentro. Isso é o que faz a insulina. Aí o que vai acontecer? Essa célula preparada, lembrar que a célula tem que precisar. Então, a célula precisando de açúcar, esse é o problema, né? A gente come mais do que precisa. Então, a célula precisando do açúcar, ela se organiza criando essas proteínas, que eu falei aqui do GLUT4, que vai lá na boca, onde tem a porta que entra a glicose, e ela vai lá, abre lá, fica esperando, a glicose vem, entra, encaixa, sinalizou a membrana, entrou a glicose entrou, encaixou, o GLUT4 pegou e levou para onde tem que usar para fazer energia. Isso é o que acontece normalmente, certo? Normalmente. Mas, e se a sinalização da membrana tá ruim e a insulina, ela chega na porta e ela não acha a porta? O que o teu pâncreas pensa? Puxa, então não tinha insulina suficiente, porque houve uma resistência a essa insulina. Então o pâncreas vai fazer hiperinsulinemia, aumenta a quantidade de insulina. Quando aumenta a quantidade de insulina, ele também faz a insulina de má qualidade. E aí essa insulina também já não fica legal. E aí menos ainda o negócio funciona. E aí é muito açúcar, muita insulina, muito açúcar, muita insulina, e isso é uma gangorra horrorosa dentro desse organismo. E imagina isso acontecendo por muito tempo, anos a fio. Então, resistência à insulina é o começo do processo. É só isso que acontece? Não, acontece um monte de coisa, mas fique com essa ideia. Resistência à insulina, muito açúcar no sangue, o açúcar não entra porque a insulina não funciona e vai criando as complicações. E aí a gente entra no que a gente chama de síndrome metabólica, que vai ser, então, aumento da pochete na barriga, né? Então, circunferência abdominal aumentada, hipertensão, a dislipidemia, que as gorduras do sangue bagunçam, porque açúcar vira gordura. Como é que o nosso organismo guarda açúcar? Transforma em triglicerídeo e bota na pochete, né? Guarda na gordurinha, faz gordura visceral. Esse processo todo, e prestem muita atenção nisso, este processo todo acontece o tempo todo nas pessoas, porque a gente come todos os dias, várias vezes por dia. Mas isso tem que ser escalonado, isso tem que ser organizado, se essas membranas celulares estiverem bem sinalizadas. E se tiver alguma coisa que limpa o receptor da insulina, se tiver alguma coisa que vai lá no pâncreas e faz com que as enzimas do pâncreas lá funcionem melhor, protegendo o pâncreas, fazendo proteção, fazendo uma insulina de melhor qualidade, uma quantidade adequada de insulina. Estou falando da mesma planta, estou falando da mesma coisa. Se eu tiver estas possibilidades todas, corrige o pâncreas, melhora a porta, que é a entrada na célula, melhora a produção daquele GLUT4, que é aquela proteína que pega o açúcar. Então, abre a porta, entra mais açúcar, diminui o açúcar no sangue e regulariza tudo. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou evitando diabetes. E se a pessoa já é diabética, eu estou evitando a complicação, eu estou evitando a microangiopatia, eu estou evitando a macroangiopatia, eu estou evitando a caramelização das artérias. Então eu estou fazendo prevenção, e eu posso fazer prevenção primária, que é antes de acontecer, e eu posso fazer prevenção da complicação, que é uma prevenção chamada secundária. E eu posso fazer a prevenção terciária, se o negócio já bagunçou tudo, ferrou de vez, eu ainda posso ajudar. E isso eu posso fazer, falei para vocês de duas grandes coisas, câncer, diabetes. Mas isso eu posso fazer também para as questões neurológicas, já expliquei a questão da fluidez da membrana. Então,
Toda vez que eu faço imunomodulação, toda vez que eu melhoro as condições inflamatórias, porque aí eu consigo modular a inflamação, nem muito nem pouco. Fez a primeira parte, tem que fazer a segunda. Ó, se mexe o organismo, sistema imunológico tem que fazer isso, né? Eu diminuo a inflamação crônica, eu antioxido, porque eu regulo a produção de enzimas antioxidantes. Ao mesmo tempo, eu ajudo esse pâncreas. E se eu disser que isso até é hepatoprotetor? Ainda protejo o fígado. Gente, eu tinha que vir aqui contar para vocês que isso existe, não tinha? Então, e é por isso que eu criei o nosso grupo. Nosso grupo no Telegram, Sentinela Preventiva é o nome do grupo. Vocês vão entrar no grupo do Telegram, onde eu já botei um monte de coisa. E eu fiz no Telegram, porque aí quem entra vê tudo que já tá lá, né? Então vocês vão ver que lá eu tenho, por exemplo, orientações, eu falo as doses, né? Porque isso que eu tô falando é uma planta que tem posologia, que tem diferentes formulações e que tem um carreador. Esse carreador é fundamental. Esse carreador é maravilhoso. Então eu tenho um carreador que faz parte da membrana celular, que é inclusive bioidêntico, produzido aqui nos Estados Unidos, numa indústria que, aliás, numa indústria que é pioneira e faz, na verdade é original, ele é considerada a melhor indústria no mundo que produz esse carreador, tá? Então eu tenho um produto de ponta, eu tenho um extrato padronizado que está junto com o carreador. Este produto, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, está patenteado aqui nos Estados Unidos. O que quer dizer produto patenteado? Quer dizer que ele é exclusivo, a fórmula dele é exclusiva, ninguém pode copiar. Se copiar é crime. Então eu tenho um produto patenteado, ele é importado, ele está no Brasil, ele tem estoque no Brasil, ele tem logística no Brasil. Então não é um produto que você vai comprar e vai levar 3 meses para chegar pelas coisas lá. Me lembrei das blusinhas da Shein, desculpe, das blusinhas, mas não é nada disso, tá? É algo sério, né? Já está no Brasil, tem estoque, tem logística e frete grátis. Só para ajudar um pouquinho mais, né? Frete grátis. E eu tenho um único produto patenteado, importado, com toda a segurança de uso, com mais de 65 mil artigos científicos publicados. Que tal essa? Eu escrevi 2 e-books já sobre isso, tá? Que tá lá no meu grupo. Então, gente, a proposta aqui era mostrar para vocês que é muito mais do que comer certinho, escolher o que vai comer, dormir certo, fazer exercício físico, cuidar das suas emoções, claro que é importante. Muito mais do que isso, para você ter uma prevenção inteligente, você tem que ter conhecimento. E esse conhecimento passa por você ter na tua caixinha de ferramentas também uma possibilidade de usar um produto desses, tá? Um produto que eu digo que veio de Deus, porque é impressionante uma planta capaz de ter mais de 30 princípios ativos e funcionar trabalhando dentro dos receptores celulares. Tá há mais de milhares de anos, aí medicina tradicional chinesa, né? Tá há milhares de anos sendo utilizada, tendo mais de 65 mil artigos publicados, mostrando e provando que a gente pode ajudar as pessoas, mas com efeito farmacológico. Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós precisamos conhecer o que nós estamos falando. E é por isso que eu tenho o grupo. E eu estou convidando quem estiver aqui para participar do meu grupo. Para quem estiver aqui e já participa de outros grupos, que eu não tenho só esse, tá? Tem alguns outros grupos. Quem já está em outro grupo do Andrographes, fique no seu grupo, tá? Eu tô convidando para esse grupo Sentinela Preventiva os que não estão em grupo nenhum,
tá bom? Porque quem já está no grupo, no seu grupo, foi convidado aí por outras pessoas que estão trabalhando comigo na minha equipe, você já tem grupo, você já tem lá no grupo a presença, né, da minha capacidade de ajudar vocês, daquilo que eu estudo, da minha experiência, e eu já coloco isso nos grupos que temos por aí, tá? Então, quem tá aqui sem grupo nenhum, entra nesse aqui, Sentinela Preventiva no Telegram. Ah, eu não tenho Telegram. Baixe o Telegram, vale a pena. Por quê? O Telegram não ocupa espaço no teu celular, como o WhatsApp, ele não usa o espaço. E se você entrar no grupo, já tá tudo lá. Você pode andar para cima e para baixo no grupo e vai ter muito material, tá? Então eu queria deixar isso muito claro para vocês, dizer para vocês que não tem nada mais importante que prevenção. Não pode esperar ficar doente, gente, para daí a gente tomar uma atitude. Tem muito sofrimento nisso, tem muito investimento. Nós precisamos investir na saúde, não na doença. E é por isso que eu vim trazer para vocês essa grande novidade no Brasil. Faz poucos meses que está no Brasil. Ele já está aqui nos Estados Unidos, tem na Europa, mas no Brasil faz poucos meses. E eu trago para vocês com o maior prazer. Quando eu comecei a estudar, e o Domingos, que devia estar aqui, a gente não conseguiu fazer o Domingos entrar. Tô tentando, ele não entra. É algum enrosco aqui do nosso Instagram. O Domingos é responsável por eu estar com vocês aqui falando desse produto. E eu queria trazer também a experiência dele, né? Ele já tem experiência, ele também já estudou e vocês iam conhecer ele, para quem não conhece, ia gostar muito dele. Mas vai ter outras oportunidades, me aguarde, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando tudo que a gente falou. A gente falou o seguinte: prevenção inteligente não é só cuidar dos nossos hábitos de vida que é importante. Prevenção inteligente é a gente saber escolher algo que tem na nossa caixinha de ferramentas que pode, ao mesmo tempo, trabalhar todas essas áreas, diminuir a chance de você fazer um câncer. E olha, eu quero voltar na Preta Gil, que eu falei para vocês, né, que realmente está todo mundo meio comovido hoje, porque era uma pessoa, né, bem conhecida, né? Mas eu quero lembrar vocês uma outra coisa. O Andrographis, que eu tô falando aqui para vocês, ele é capaz de atuar diminuindo a inflamação na parede do intestino. Ele diminui a inflamação na parede do estômago. Ele faz com que o teu organismo se livre do H. pylori. Presta atenção no que eu estou dizendo. O H. pylori está ligado com câncer de estômago, câncer gástrico, certo? Imagina que eu posso ter um produto que diminui a inflamação, que me ajuda que o meu sistema imunológico combata o H. pylori, que é causador de câncer gástrico. Então, óbvio que eu tô falando que eu tenho na mão uma ferramenta fantástica. Ele também ajuda nas doenças inflamatórias intestinais. Existe estudo sobre isso. Aliás, é uma das substâncias mais estudadas. Ele é mais estudado do que qualquer outra, até qualquer outro medicamento, qualquer droga da indústria farmacêutica. Não tem nenhuma droga da indústria farmacêutica que foi tão estudada quanto o Andrographis. É só vocês entrarem no Google Acadêmico, não precisa acreditar em mim. Mas eu entrei no Google Acadêmico. Eu fiquei meses estudando esse produto. Porque eu fiquei tão impressionada. Gente, como é que tem isso que funciona tão maravilhosamente bem? Nós temos que avisar o mundo. Mas para avisar o mundo a gente tem que conhecer. E eu volto ao que eu falei. Recapitulando, conhecimento. Isso empodera a gente. O conhecimento é empoderador. E eu tô trazendo para vocês essa ideia. Vamos criar uma corrente do bem para prevenção. Ah, Rosângela, mas agora já tá ferrado. Já tá com câncer. O fulano, beltrano, ciclano. A gente tá cheio de gente com câncer na nossa volta. Perfeito, nós vamos ajudar eles também. Nós podemos ajudá-los porque nós podemos apoiar esse sistema imunológico, nós podemos antioxidar, nós podemos imunomodular, nós podemos entender que tudo que funciona numa pessoa sem câncer funciona numa pessoa com câncer. E ainda mais, a gente diminui muito, tá? Muito os efeitos colaterais das
terapias convencionais, porque aqui a gente está falando de coisa integrativa. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que é para parar uma coisa para fazer outra. Por exemplo, no diabetes, né? Ah, então tá, então vai parar de usar insulina para tomar um produto. Não! Você vai juntar tudo e vai acompanhar. Gente, não existe nada que você simplesmente jogue pro vento. A gente tem que acompanhar. A gente tem que cuidar da gente. E se você é um terapeuta, um médico, tá? É um profissional de saúde, você vai acompanhar o seu paciente, vai acompanhar o seu cliente. E aí você vai aprender como lidar com isso no grupo. Por isso que eu criei os grupos. Porque nos grupos a gente discute casos. Nos grupos a gente fala em posologia. Nos grupos vocês têm material científico, tá? Se é um profissional, entra no grupo. Você já está num dos grupos, que a gente já tem vários? Perfeito, fique lá. Continue lá. Aproveite essa live depois que eu vou deixar gravada. Até para você sensibilizar alguém, né, que também queira ou precise. Certo? O pessoal tá me perguntando onde é que pode comprar esse produto. O link de compra tá no grupo, tá, gente? Ele é uma venda por link, como todas as vendas americanas, né? 65% de tudo que é vendido nos Estados Unidos, até carro, é vendido por link, tá? Então, no Brasil também funciona por link. Vocês entram no grupo, tá lá o link. Quem não quer de jeito nenhum entrar no grupo do Telegram e não tá em nenhum grupo, peça no meu inbox que eu vou mandar o link, tá bom? O nome é Andrografes, tá? Me perguntaram qual era o nome, tá? O nome é Andrografes, tá? E tem muita coisa maravilhosa, tá? Nesse produto. Eu tô aqui só trazendo e vem na minha cabeça as coisas e eu fico com vontade de ficar o dia inteiro, a noite inteira falando aqui, né? Resistência à insulina. Então, uma das coisas que a gente está falando exatamente aqui né, ela está me perguntando aqui, a Rejane está me perguntando sobre a resistência à insulina. Uma das questões que a gente está falando é que este produto, ele modula a resistência à insulina, ou seja, ele ajuda porque melhora a sinalização, porque ajuda nas enzimas, protege, né, o fígado e o pâncreas, ele vai diminuir a resistência à insulina, ok? Então, produto maravilhoso que vai funcionar nisso. Uma coisa que estou prevenindo é tirar o açúcar branco, doce, perfeito. Aliás, o açúcar branco, ele é altamente glicêmico, né? 100, o índice glicêmico é 100, né? Tudo o resto é comparado a esse. E é óbvio que são atitudes benéficas, né? Quando você retira da dieta, e eu não tô falando que não é para fazer dieta. Gente, a escolha do alimento é fundamental, tá? Então, é isso mesmo, tá? Será que eu posso usar os receptores hormonais mesmo já tendo tido câncer na tireoide? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta bem importante, tá? Será que pode usar receptores hormonais tendo câncer na tireoide? Depende do que é que você está entendendo de receptor hormonal. O receptor hormonal é o que está na nossa célula, né? Se teve câncer de tireoide, você é uma pessoa que é altamente benéfico para você utilizar esse produto que eu tô falando. Porque se você já teve câncer uma vez, e aqui não vale só para câncer de tireoide, isso vale para todos os cânceres. Se você já teve câncer uma vez, é porque o teu organismo, primeiro, ele tem um problema de regulação de oncogenes, né? Então, o oncogen, a gente tem os oncogenes, tá, gente? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, todo mundo tem, tá? Esses genes que são capazes de gerar câncer, que são chamados de oncogenes, eles têm que estar silenciados. Eles silenciam com a epigenética, né? Então, é importante que a gente tenha cuidados especiais para manter os nossos genes que são ruins silenciados, né? A epigenética está dentro disso que eu falei. Todas essas questões de hábitos de vida têm a ver com epigenética. Mas não é só isso. A resposta do teu organismo a um produto como Andrografes, com certeza faz ação epigenética benéfica.
porque a epigenética pode ser ruim também, né? Por exemplo, excesso de álcool e cigarro, né? Fumo e álcool são duas situações que são altamente epigenéticas, né? Então atuam na epigenética de forma nociva para fazer com que os oncogenes acordem. A gente silencia ou eles expressam, acordam, certo? Então, olha a importância de eu ter um produto como esse. Então, se a pessoa já teve câncer, é porque esses oncogenes já foram acordados uma vez. Segundo, que talvez seja mais importante, prestem atenção nisso que eu tô falando. Prestem atenção nisso. É fundamental para o desenvolvimento do câncer que o sistema imunológico não veja essa célula. E eu volto às origens, né? Volto ao que eu estava falando. A sinalização da célula é importante. Então, quando eu tenho um produto que sinaliza a célula, que avisa o meu sistema imunológico e ao mesmo tempo favorece com que dá apoio e favorece para que esse sistema imunológico reaja, não deixa o câncer funcionar. E eu nem falei, mas vou dizer agora, que a união, presta atenção, a união do Andrographis, o extrato padronizado, nas proporções adequadas, porque tem uma para a questão do diabetes metabólica e outra para a questão da saúde em geral e do câncer. Então, no seu extrato adequado, tudo isso eu explico lá no Sentinela Preventiva do Telegram, tá? Ou nos grupos que eu tenho por aí, vocês vão, quem já foi convidado para entrar no grupo do Andrographis, entre, tá? Nos meus, da minha equipe, tá, gente? Então, vamos lá. Eu não vou falar aqui posologia por uma questão até de ética, tá, gente? Então, a gente tá aqui aberto, né? Então, vocês entendem que é bom a gente estar num grupo fechado, onde a gente pode falar sobre isso. Então, vamos lá. O que eu tô falando aqui? Eu tô dizendo que tem uma outra questão que eu posso, com a união, não é só o Andrographis que faz isso, é a união do Andrographis com seu carreador. O carreador do Andrographis é justamente aquele que vai ampliar a capacidade do Andrographis de ajudar. E sabe o que essa dupla dinâmica maravilhosa faz? Aumenta a apoptose da célula cancerígena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que faz com que haja uma morte programada da célula. As nossas células não duram para sempre, elas morrem. Mas elas têm mortes programadas. Porque assim, ó, então vai ficar X tempo, essa aqui vai ficar X tempo. Quando ela cumprir tudo que ela tem que fazer naquele tempo, ela vai ficando velha, ela morre para vir uma célula nova no lugar. É assim que funciona. Nós trocamos, bom, nós temos mais de 50 trilhões de células. Na verdade, perto de 70 trilhões de células no nosso corpo. Nós trocamos 50 milhões por dia. 50 milhões de células a gente troca por dia. É maravilhoso isso. E a gente nem precisa pensar nisso, né? Funciona. É que o Criador é maravilhoso, né? Então, essa troca celular, ela é benéfica, porque ela tira as células velhas que podem estar enrustidas, cheias de problema, que não funciona direito, ou que esteja querendo virar um câncer, né? O que é câncer? Câncer é uma célula que resolve que não faz mais parte desse organismo e funciona sozinha. E se multiplica rapidamente, criando uma situação complicada. Essas células têm que entrar em apoptose, tem que ter a morte programada delas para elas não virarem um tumor, um câncer mesmo, né? Elas são pré-cancerígenas, vamos dizer assim. Este produto, ele ajuda para que essas células reconheçam a morte programada e entrem em apoptose. Então, elas diminuem a multiplicação. Mas não é só isso que ele faz. Ele também ajuda a diminuir a angiogênese, ou seja, quando se cria várias células cancerígenas junto, elas começam a querer viver sozinhas. Então, elas criam novos vasos. Elas vão criando vasos onde passa sangue. Então elas vão fazendo uma circulação própria do tumor. Isso se chama angiogênese, né? Que é a criação de novos vasos. Este produto, ele também consegue
alertar o organismo e fazer com que diminua as substâncias e as inflamações. Tem muita angiogênese, tem a ver com o processo inflamatório, tá, gente? E esse, ó, tem comprovação in vitro e in vivo que o Andrographis consegue modular a ciclooxigenase 2, que é a COX-2, que é um tipo, né, de substância que vai levar à regulação da inflamação. Também ele tem influência no óxido nítrico sintetase, principalmente, né, a induzida, né, que é a que vai criar a angiogênese. Então você vê que ele modula isso. Se modula esse processo, o que acontece? Diminui a angiogênese. Então você vê o quanto que esse produto ajuda. Rosângela, ele faz milagre? Claro que não. Ele faz mágica? Não. Ele faz com que o teu organismo reaja de uma forma natural, fisiológica, mas ele tem ação farmacológica para isso acontecer, tá? Ele é bioquímico. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós temos agora, na nossa caixinha de ferramentas, esta ferramenta para prevenção, que é altamente inteligente. Porque o que o teu corpo está precisando é o que ele vai responder dentro quando ele recebe esse produto. Eu acho que é a melhor coisa que eu já vi nos últimos tempos. Então, gente, eu fico muito triste aqui de não ter conseguido fazer essa live junto com o Domingos, tá? Gostaria muito que ele estivesse aqui conosco. Eu vou marcar mais uma, vou ver o que aconteceu com essa loucura desse Instagram, tá? Ou de repente eu faço em outro canal do Instagram com ele, sei lá. A gente vai dar um jeito para vocês ficarem tranquilos. E eu quero recapitular aqui dizendo exatamente isso. Hoje nós temos na mão, no Brasil, disponível, aqui nos Estados Unidos, tem alguém dos Estados Unidos me vendo, entre em contato no meu inbox. Aqui nos Estados Unidos também tem, é outro link. Na Europa é outro link, também tem, entre em contato comigo, tá? Nós temos então a possibilidade de fazer prevenção e também terapia integrativa. Isso é altamente integrativo. Eu posso juntar com muita coisa e posso juntar com muita coisa que a gente já faz. E aí, muito mais, eu posso juntar também com tudo que tiver a ver, presta atenção nisso, com tudo que tiver de medicina tradicional, convencional, tá? Não tem problema, certo? Mas tem contraindicações. Não podemos utilizar em gestantes, crianças que não engolem cápsula, presta atenção nisso, né? Então não pode em gestante, não pode em lactante, né? Se a mulher está amamentando, porque isso, claro, vai circular no sangue. Tudo que está no sangue vai para, né, a mama e vai para o leite. Então nada, não se usa em gestante, não usa em lactante, não usa em crianças, tá? Tem que ser já com peso de adulto e tem que poder engolir cápsula, tá? Não pode abrir a cápsula. Que mais que importa? Não podemos utilizar em insuficiência renal e hepática moderada a grave, tá? Isso é bem importante porque, óbvio, ele metaboliza, ele é, né, excretado, então isso é até lógico, mas vamos dizer, né? Vamos falar. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é que é um produto que esta proposta que a gente tem é de uso longo, de uso por longo prazo. Por quê? Como é que eu sei que eu preveni uma doença, gente? Como é que eu sei que eu preveni? Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, na minha vida profissional aí, né? Este ano eu tô fazendo 43 anos de formado. Na minha vida profissional eu atendi muita gente, sempre trabalhei muito. E eu atendi muita gente dentro da nutrologia, que é a minha especialidade médica, muita gente que me procurou porque tinham muito câncer na família, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Câncer de mama. Nós sabemos que se
alguém do lado materno, próximo, tia, mãe, irmã, teve câncer de mama, a chance dessa mulher ter câncer de mama aumenta em 5.000 vezes, né? Então, presta atenção nisso. Como é que eu sei que essa mulher não vai desenvolver câncer de mama quando ela morrer de outra coisa? Porque a gente vai ter que morrer, né? Um dia a gente vai morrer. Tá certo? Faz parte da vida. Mas a prevenção passa por você saber que daquilo que você está prevenindo, pelo menos daquilo não vai ser a causa da morte. É óbvio que a prevenção, eu estou aqui falando de um jeito sério e brincando ao mesmo tempo, mas eu quero que vocês reflitam em cima disso. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala de atitudes de longo prazo. E é isso que eu tô falando aqui. É você tomar uma atitude e fazer uma escolha. E isso é fundamental. Então, você vai começar a utilizar um produto que vai te dar estes benefícios, todos que eu falei, enquanto tá tomando, e como ele vai fazendo prevenção, a longo prazo você vai ter longevidade, qualidade de vida, bem-estar. E isso eu acho muito importante, porque é fundamental que a gente se programe para cuidar da gente mesmo. E eu vou dizer para vocês, eu que estive do lado de pacientes em fase terminal centenas de vezes. Sabe o que os pacientes dizem? Por que eu não investi mais na minha saúde? A gente acaba esquecendo da gente. E não faça isso, gente. Tá na hora de acordar. Tá na hora de a gente cuidar da gente mesmo. Porque o tempo passa muito rápido. E nós estamos num processo realmente de, sei lá, final de tempo, eu acho, tá? De qualquer maneira, todos nós vamos ter o nosso final, que seja um final abençoado. Mas enquanto nós estamos vivos, nós temos que prezar pela nossa saúde. E que se você chegar lá no final, numa situação em que você não sabe quem você é, em que você tem que ter uma vida vegetativa, em que você tem um sofrimento imenso com câncer, como acontece aí toda hora, com certeza você vai chegar lá e vai dizer, meu Deus, por que eu não me cuidei? Então agora é o momento de acordar, de pensar em tudo isso que eu falei, rever essa live e tomar uma atitude. Vamos aprender mais, vamos aprender a cuidar de nós e vamos fazer a nossa prevenção inteligente. Tá certo, gente? Quero agradecer, olha, gratidão imensa por vocês estarem comigo até agora. Quero agradecer o Domingos, que passou o tempo todo tentando entrar aqui e eu não consegui fazer ele entrar. E quero dizer para vocês, me aguardem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque se eu já fiz uma mudança na consciência de todo mundo no Brasil inteiro e fora do Brasil em cima de física quântica aplicada, nós vamos fazer agora de prevenção. Eu quero que vocês durmam e acordam pensando, eu tenho que aprender a prevenir. Vamos prevenir tudo, vamos ajudar as pessoas da nossa volta a prevenir também de forma inteligente, tá certo? Beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe.